Quem é que pode admitir um sujeito que sempre foi paparicado pelo Toffoli e também recebeu o livro prefaciado por Toffoli, ele ia sentar no Supremo Tribunal Federal e ia enfrentar aquele grupo de domínio e que extrapolou todo o entendimento sobre questões de ordem do direito. Subverteram toda a ordem do direito, acabaram com a jurisprudência no país, acabaram com aquilo que, em última instância, né, se fala do trânsito em julgado, até matérias, por exemplo, que já tinham sido fechadas, elas podiam ser reabertas e visitadas pelo plenário do Supremo Tribunal, matérias que já estão arquivadas por decisão. Vocês vejam o que é isso. Se não existe alguma coisa chamada em termos de segurança jurídica, eu não sei o que é. Porque a segurança jurídica, o que é? Exatamente esperar daquilo que vai ser julgado, exatamente em função daquilo, obviamente, que a lei prevê e das tradições que foram feitas no campo jurídico. Então é o seguinte, nós, quando olhamos para o André Mendonça, vamos lá, vamos repetir, vamos para o outro campo. Quem é que iria para um campo de batalha para sair no pau, dar tiro, etc., lá, em condições normais, numa guerra, e escolher André Mendonça, você vai ser o cara que vai proteger minhas costas. Eu quero que tenha um aqui que diga que toparia, porque o sujeito é um sujeito vigoroso, né? Sujeito que, né, tem todo o perfil de homem corajoso, não é isso, Ítalo? Pô, não, desculpe, gente. Porra. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, às vezes acontece, eu não sei de onde veio esse comentário aí, infeliz em relação a você, que é o seguinte, a direita devia estar mais preocupada, o campo conservador está mais preocupado em olhar as coisas que nós fazemos, que nós construímos em conjunto, aqui ninguém é dono da verdade, ninguém vamos dizer assim, sobrenatural, vamos chamar assim. Lógico que nós temos uma transcendência, uma vocação, sem dúvida nenhuma, de transcendência, mas nenhum de nós aqui se sempre, né, ou em qualquer momento que tenha, se arvorou de ser melhor do que qualquer um, melhor analista, melhor pensador, melhor analista político, qualquer coisa, e que acha que aquilo que falava tinha que ser lei. Não, a gente simplesmente emitiu uma opinião. Tinha opinião, temos opinião ainda, felizmente ainda podemos emitir opinião. Então, se agradou ou não agradou, pode até acontecer. Né? Mas a nossa opinião era uma opinião honesta, não era contra o Bolsonaro. Era contra a esquerda, com certeza. Né? Contra essas manipulações que nós estamos assistindo aqui, que vêm permanentemente acontecendo ao longo da história do Brasil. Agora, nunca nenhum de nós se posicionou contra o presidente da República. Pelo contrário, eu digo até mais. Não estou aqui, nem vou posar de vítima, porque eu não tenho tamanho para isso, né? Eu sou um cara que tem uma capacidade de defesa, graças a Deus, razoável, mas nós apanhamos mais do que qualquer um. Apontem vocês, que nos acusam eventualmente, né, de serem contra o Bolsonaro, pergunta quem é que apanhou mais do sistema. Nós temos um caso claro, né? Um exilado político que, morando nos Estados Unidos, afastado da própria família. Quero saber quem é que pagou esse preço aí. Os ditos bolsonaristas ou anti-bolsonaristas, em algum momento da história, pagou esse preço. Né? Então, olha só, tenho vergonha na cara, vou encher o saco de outro, porra. Não vem com conversinha, não. Vou dizer para você, Carlos, muitos pagaram preço junto conosco, né? Daniel Silveira, etc. E é só ver como é que é a relação entre a gente e esses aí. Entendeu? A relação é a melhor possível. Daniel Silveira, por exemplo, né? Continua sendo um grande amigo meu. Tem todas as minhas orações ainda, entendeu? Veja se um dia esse pessoal nos acusou de virar casaca, ou enfim, né? Alguma vez o pessoal que tava. Isso aí é sempre parte de quem tá lá na retaguarda lá. Entendeu? Sempre parte de quem tá na retaguarda. Nunca vem de quem tá na linha de frente. Eita, rapidinho, tem uma moça que perguntou aqui. Não, moça, não, perdão, Roberto, foi você. Que se a gente tinha indicado alguém. Eu particularmente, eu não falei da Ludmilla no Supremo Tribunal Federal, porque é uma moça que, apesar do brilhantismo jurídico que tem, caçada também agora, né? Essa jurista,
ela precisava, logicamente, ter um amadurecimento de vida, né, para chegar num posto tão alto, mas é um excelente jurista. Na época, eu apontei até 2 nomes, o Ives Gana Martins, filho, né, que seria uma figura excepcional, e também o José Moinhos Pinheiro Filho, que foi do Ministério Público do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui deputado, figura excepcional, e um desembargador criminal no Rio de Janeiro hoje, um homem de alta vertente e força. Então, foram os nomes que eu citei. Na época, exatamente na hora da indicação do André Mendonça, né? Porque na época do Cássio Nunes, eu acho que nós já estávamos no gancho, né, Rita? Já estava lá daquele jeito já, mas nós também falamos bastante sobre o William Douglas. Tinha também o William Douglas, que também é um pró-vida, né? Enfim, um magistrado católico, né? E também falamos muito dele, né? Enfim, né? Há uma série de considerações, né? A gente nunca sabe, mas uma coisa, gente, acho que é claro e cristalino. Tá? Independente da situação concreta do Bolsonaro, porque de vez em quando. Porque, óbvio, né? Nós não temos aqui ilusões também em relação ao cargo de presidente. É óbvio que o presidente precisa fazer concessões, porque nós temos um sistema de presidencialismo de coalizão no Brasil. Né? Então ele precisa fazer concessões para conseguir, né? Para conseguir governar essa realidade. Né? Mas eu acho que tá claro e cristalino, e muitas dessas coisas eu testemunhei, né, estando lá em Brasília, né, o Carlos tá vendo agora, tá lá até hoje, né, quer dizer, e muitas coisas a gente testemunhou. Bolsonaro foi extremamente mal aconselhado. Extremamente mal aconselhado. Eu digo isso, pessoal, não é para livrar eu passar pano pro Bolsonaro, porque ele tinha obrigação de não sê-lo. E nesse ponto eu vou precisar dizer o seguinte, aí eu vou desagradar gregos e troianos quando a gente falar isso, né, Carlos, porque um pessoal acha que eu estou passando pano pro Bolsonaro, né, e outro pessoal acha que eu estou atacando o Bolsonaro de maneira, né, muito virulenta. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro nesse ponto errou sobremaneira a dar ouvidos a quem não deveria. E tinha a obrigação moral, né, de saber a quem dar ouvidos. Então você teve, por exemplo, casos. Eu lembro do um deputado. Não vou falar o nome do deputado aqui, é famoso, é um deputado nosso mesmo, né? Mas não vou falar porque não me autorizou a falar. Mas ele falando, né? Falou assim: meu Deus do céu, eu lembro que na época da Dilma, o que foi a articulação para não passar impeachment, né? E agora o que está sendo a articulação para tentar passar a reforma da Previdência? Era num desespero, era um abre, né? Abre cofre pro pessoal do Centrão, entendeu? Mas tão louco, tão fora de si, entendeu? Eu até usei, na época eu usei uma expressão, né, Carlos? Eu falei o seguinte: imagina se eu viro pro Carlos, né? Dou meu cartão de crédito para ele, falo assim: Carlos, vai lá comprar 10 pães para mim, por favor, né? Aí o Carlos me volta com os 10 pães e uma fatura de R$ 120. Eu falei assim: meu amigo, mas tá aqui, ó, os pães que você me pediu. Eu falei assim: mas não era pra você pagar 120 conto no pão, né? Então, assim, é a mesma lógica, assim, você até entrega o que tava pedido, né? Mas entrega a um custo, a uma falta de senso de negociação, entendeu? Então, assim, isso aí eu vou dizer pra vocês, isso aí desde o comecinho, isso vai dar merda mesmo, cara. Isso vai dar merda. Essa falta de capacidade de entender o que tá acontecendo, essa vida na bolha, assim, né? Até os melhores, até o Augusto Heleno, né? Vivia na bolha da Globo. É um negócio assim, tão maluco, né? Enfim, você quer comentar alguma coisa, cara, sobre isso? Ou... Não, eu só ia dizer uma coisa assim que você colocou muito bem. Pô, a gente não errou nada na economia, a gente não errou absolutamente na reestruturação da estrutura de poder do executivo, né? Redução, melhorias, desburocratização, legislação positivas, né, para o empreendimento, etc., controle da inflação, redução da dívida, redução dos juros internos, maravilha. E, pô, o Bolsonaro errou onde ele era mestre, doutor. Aonde? Na política. Escolheu relacionar-se com o governo. Pô, será que ele tinha alguma coisa na cabeça quando ele colocou
aceitou a indicação do Rodrigo Maia para se reeleger presidente da Câmara? Olha como pode um negócio desse. Quando ele escolhe, por exemplo, uma interlocução da qualidade ou da falta de Joyce Hasselmann, entendeu? Carla Zambelli, aquele outro rapaz lá, o tal Major Vitor Hugo, que foi líder do governo. Rapaz, olha o perfil. Essa gente, inclusive, que logo na primeira etapa de provar que estava sabendo que sabia o que estava fazendo, eles fizeram uma viagem à China, convidado pelo embaixador da China, quer dizer, antes de assumir o mandato. Então, veja bem, onde nós tivemos o grande erro, onde nós éramos, vamos chamar assim, supostamente, professores. Nós erramos na política. E aí escolhemos mal as lideranças, escolhemos mal os representantes e a gente viu o que deu. Nós levamos um nó do Centrão. Por que tinha que levar o nó do Centrão? Porque não é possível que você presidir numa casa legislativa, como foi com o Rodrigo Maia, e também apoiando o Alcolumbre, a gente achando que o sujeito estava, por exemplo, seja oposição a Renan Calheiros. É lógico que ninguém queria Renan Calheiros na presidência. Mas, poxa, a força que um presidente tem, o Poder Executivo tem, para interferir de maneira positiva no projeto do país, passa pela condição de um ajuste político, tanto para escolher a presidência da Câmara, do Senado e os seus líderes. Nós não fizemos isso. Deixamos os caras fazerem o que quiserem. E como você falou bem, é um sistema de coalizão, então as travas legislativas presentes. O Rodrigo Maia deixou de examinar um conjunto de medidas provisórias. A questão, por exemplo, do marco, por exemplo, da regulação do saneamento, o marco saneamento passou por muita sorte. A mesma reforma da Previdência, que nos deu uma potencialização de equilíbrio fiscal, ela podia ter sido muito maior e melhor se a gente tivesse outros tipos de ajuste, que foi travado pela base do Rodrigo Maia. E mesmo assim o governo deu certo nessa área. Então, nossa falha política serve de aprendizado. Ninguém aqui está para jogar pedra no passado. Mas também tem o seguinte, né? Ninguém nos perguntou, mas a gente deu opinião na época. A nossa opinião está registrada. Um dia, quem sabe, né, os nossos canais aí saiam da geladeira, né? E vocês podem se lembrar daquilo que nós dissemos naquela época. E nós éramos críticos, né, de uma realidade que nós conhecemos. Nenhum de nós aqui é palpiteiro. Né? Palpiteiro é essa imprensa tradicional vinculada a interesses comerciais. Nós não recebemos dinheiro da SECOM, nós não recebemos dinheiro de ninguém. Tudo que foi construído foi com apoio sincero daqueles que se identificavam com aquilo que falavam, financiavam o nosso trabalho. E aí sim, nós entregamos aquilo de menor que nós temos. A sinceridade, o coração honesto e o desejo de o Brasil, vamos dizer assim, subir no concerto das nações, que era o projeto que estava estruturado e que o Bolsonaro fez muito bem de representação internacional. Infelizmente, forças internas conseguiram diminuir a potência desse grande, eu diria, político brasileiro e homem de bem. Perfeito, perfeito. Carlos, a gente está finalizando aqui, já estamos chegando quase 2 horas já, né? Nós temos um hard stop aqui às 2 horas, mas eu queria que eu não posso deixar de pedir para você comentar o seguinte, né? Vai dar um breve, né, apanhado, né? Você teve uma participação, né, agora não me lembro o dia que foi. Deixa eu só ver se eu pego aqui direitinho. Mas tem uma participação, né, na Câmara falando sobre o Foro de São Paulo, né, e falando, né, do centralismo econômico que o Foro de São Paulo está buscando, enfim, especificamente da estratégia econômica do Foro de São Paulo. Eu queria ouvir um review da sua parte, né, a respeito dessa sua participação lá. Você acha que, enfim, né, como é que foi o clima que estava lá naquele momento? Foi na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, e essa sessão foi presidida, foi conjuntamente presidida. No primeiro momento, o deputado Eduardo Bolsonaro, no segundo momento, o deputado Nicolas Ferreira. Eu fui convidado para falar sobre essa questão, que a temática era o Foro de São Paulo, e a minha visão, eu fui o primeiro a abrir, né,
os debates, foi exatamente a respeito dessas vinculações que as pessoas não percebem, né? Que o ambiente econômico formal patrocina e ajuda e ancora até medidas de restrição de liberdade e potencializa, né, ações de medidas a esses países de entorno de socorro, desses países falidos da estrutura comuno-socialista. Então, a minha visão, e claramente linkei essa visão a 3 linhas de ação e uma de pensamento, perdão, 2 linhas de ação e uma linha de pensamento, que estão exatamente atuando como se fosse uma medida de nova solvência do país, que é o arcabouço fiscal, que ele vai produzir um conjunto de déficits permanentes nas contas públicas brasileiras. Então, tem 2 bases de acerto: autoendividamento, né, que é para poder cobrir esses déficits, e o segundo ponto, obviamente, a extorsão tributária que vai gerar em termos de aumento de carga tributária para que esses governos tenham a sua devida sustentação. O segundo ponto é a consolidação disso, que é a reforma tributária. A reforma tributária está tirando do eixo produtivo toda a capacidade de crescimento e de reinvestimentos em operações econômicas. E está também atacando a federalização, a capacidade dos estados terem autonomia nas suas arrecadações, estados e municípios, os entes federados. Então, isso aí é evidente, está a olhos vistos, e agora está gerando uma rejeição, tanto pelos estados, como também pela sociedade de uma maneira geral, que sabe que vai pagar uma conta altíssima com esse aumento de carga tributária. O governo não está dando uma contribuição, vocês precisam prestar atenção nisso. Quando você faz uma reforma tributária, o que você busca fazer? Equalização dos seus gastos, equalização de suas receitas, e em cima disso você coloca o ambiente econômico no sentido de que aquilo que você arrecadar tem que ser mais do que suficiente ou suficiente para aquilo que você gastou. Então, nós estamos fazendo um ajuste em cima de alíquotas para que se amplie a arrecadação, e você tenha uma face, vamos dizer assim, de pagamento dessas contas que você tem, vamos dizer assim, quase que mantidas de uma maneira intocável. Então, o que o governo está fazendo? O governo simplesmente está tentando arrecadar aquilo que ele efetivamente pretende achar que gasta. Só que esse governo é um governo expansionista, é um governo que quer ampliar a questão do endividamento e acha que pode ser o indutor do desenvolvimento. E o Estado ele não gera absolutamente nenhuma riqueza, ao contrário, ele tira de quem tem para dar para quem fica cada vez mais hipossuficiente com seus apoios. Então, essa reforma, por exemplo, tributária, ela vai exatamente concentrar no governo todas as decisões sobre destinação de recursos. Então, é o governo que vai dizer a questão do tamanho do imposto, o governo que vai dizer em que ele vai gastar, é o governo que vai estabelecer, por exemplo, através de medidas internas dele mesmo, claro, sem dúvida nenhuma, quanto você vai poder gastar, quanto você vai poder ter na sua conta, quanto você vai ter de poupança, qual vai ser a rentabilização dessas coisas. Então, você não vai atuar no mercado livre, você não vai ter mais liberdade de empreender, ao contrário, tudo vai ser em cima do governo e o governo vai estabelecer níveis de preço, níveis de novas trocas, etc. E isso vai ser um grande desastre. Eles simplesmente garrotearam a cidadania. Eles vão liquidar com a classe média. A classe média sempre foi alvo, né, dos filósofos da área da esquerda. Então, um dos modelos de você liquidar com a classe média é exatamente liquidar a sua renda e a sua capacidade de formar poupança, que é exatamente o que essa arrecadação sempre extraordinária, sempre acima das realidades, vão ser feitas. Então, o terceiro ponto, que eu digo que é filosófico, no sentido do pensamento, que é o combate que ele sempre faz ao Banco Central Independente. Porque se o Brasil está resistindo hoje a essa sanha, né, em termos de ampliação de endividamento e a manutenção da inflação nos níveis que hoje está, que está convergindo, por exemplo,
para a meta, é porque você tem um Banco Central independente, que você teve a política de juros mantida, a política macroeconômica de proteção da moeda, e, em cima disso, está gerando resultado. Só que, por outro lado, o governo vai continuar a ampliação de gastos. O arcabouço fiscal dá a ele um sem fim, amém, de possibilidades de ampliação de gastos. Então, você vai ter uma conta pública permanentemente deficitária. Isso vai significar exatamente o quê? Uma vantagem excepcional para a classe burocrática, né, que é exatamente a estrutura, né, vamos dizer assim, burocrática que vigora no país, né? Servidores públicos, essa gente toda que a gente conhece da casta, né? do serviço público brasileiro, esses vão ter as suas condições extremamente mantidas, esses que estão no governo da mesma maneira, quer sejam eles em qualquer nível de poder, né? No sentido da estrutura do poder, e o que vai sofrer exatamente são exatamente as pessoas que estão na iniciativa privada, que depende de emprego privado e que depende de como a economia rode para que eles tenham mais oportunidade de crescimento, repito, acúmulo de poupança, gerar mercado interno e ter uma possibilidade de crescimento. Nós estamos indo para uma linha totalmente oposta a essa da liberdade econômica, do empreendimento, da geração de emprego, da redução da taxa de juros. Nós estamos indo para uma linha em que nós vamos ampliar o endividamento, que vai ser até mais acima do que o PIB produzido. E outra coisa, o PIB cresceu 2 e alguma coisa, não interessa, ninguém come PIB. Né? Ninguém come PIB. O PIB pode crescer à vontade, mas essas riquezas elas estão capturadas pelo sistema. Então, são essas companhias, por exemplo, que nós vimos aí, que estão sendo reabilitadas, que vão ter exatamente acesso a isso. O povo brasileiro, não. As pessoas empregadas de uma maneira geral, não. Ao contrário, elas vão sofrer uma depressão profunda, porque elas não vão ter capacidade e recurso suficiente para manter as suas vidas. Em tese, rapidamente, Ítalo, é isso. Nós estamos num aprisionamento, vamos dizer assim, um modelo escravocrata, né, gravíssimo, escravocrata, um estado de autodomínio e destruição da cidadania. Nós vamos ver viver um dos piores momentos vamos dizer assim, dessa força, né, controladora na América Latina. Perfeitamente, Carlos. Só mais uma coisa rápida. É o seguinte, as pessoas estão falando, por exemplo, o Foro de São Paulo, narcotráfico, ditadura. Não, perfeito. Existe toda essa influência, houve um planejamento de estruturação e financiamento de um conjunto de agentes políticos para estarem no poder, mas tem uma outra coisa que a gente precisa olhar, que é o que a gente não está olhando para dentro, a gente está olhando para fora, para Maduro, para Daniel Ortega, né, para o cara lá da Argentina, para o Boric do Chile, estamos olhando para esses caras todos, o Petro, Colômbia. O que a gente tem que olhar é o seguinte, nós estamos com uma medida legislativa em andamento que vai fazer a produção de um efeito de controle interno perfeitamente, vamos dizer assim, inexpugnável, para que você depois não consiga passar, vamos dizer assim, qualquer tipo de nível de flexibilização. Nós estamos entregando a chave da nossa vida para esse conjunto de pessoas que já foram, no ponto de vista econômico e moral, já exibiram a sua incapacidade de nos dirigir. Então, a gente tem que olhar o seguinte, quando essas legislações forem aprovadas, amigo, não adianta discutir outra coisa. Não adianta discutir outra coisa. Nós vamos caminhar para uma insolvência, né, vamos dizer assim, da possibilidade de crescimento do país, uma insolvência da cidadania, e vamos ter um regime de força implantado aqui, com toda a segurança. Que, por enquanto, apesar de toda essa força que nós estamos assistindo, isso aí ainda é muito leve pelo que a gente vai ver quando o Estado centralizar minimamente 70%, ou até mais, de todos os recursos. E nós sabemos que são poucos governadores que podem enfrentar isso. A maioria quer compor. As grandes cidades, da mesma coisa. Tudo com aquela conversinha do vamos ao diálogo. Diálogo com quem? Quem quer te estuprar, ô imbecil? Porra, não existe. Ou a gente mostra que tem potência e força e enfrenta esse sistema, ou a gente vai ser escravizado. E acabou. Esse diálogo de diplomata de quinta categoria não funciona. Não funciona.